Aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, se tiver aquela tabelinha de nomenclatura, ela vai nos ajudar bastante hoje, tá? Bastante. Terminando ela, eu vou fazer, eu vou deixar ela à mão, eu vou escanear, na verdade, e vou repassar para vocês. Que sono. Pessoal, vocês vão ter aula de filosofia agora também? Não, né? Pessoal. Eu acho que vai. Paralela a essa aula de química? Não, é outro dia, acho que é quinta ou quarta. Não. Tô vendo, tá agendada aqui a aula de filosofia. Falei assim, ó. Deixa. Se cair, a gente volta. Não dá nada, não. Pessoal, hoje é Química 1. Vamos começar o livro 4, trabalhar com sais. A nomenclatura de sais, ele é um pouquinho, ela não é complicada. Ela vai dar um trabalho parecido com respeito a ácido. Então, eu dependo dos ácidos para poder montar os sais. Eu dependo das bases para poder montar os sais também. Mas, assim, é bem tranquilo. Só que eu vou ter que lembrar... Ué, eu peguei biologia, sim. Eu vou ter que lembrar que, no caso dos sais, que são compostos iônicos, puramente iônicos, e todo sal é composto iônico sem exceção, eu dependo da base para formá-lo e dependo do sal para formá-lo também. Então, a formação de um ácido, ele vai ser dependente de um ácido e dependente de uma base também. Tá? Nós vamos pegar só uma reaçãozinha de neutralização agora para ter uma noção de montagem do sal e depois tocar a vida. É muito importante não só reconhecer os sais, mas é muito importante também nós conseguirmos montar a forma de um sal, porque muitas questões trazem uma reação para que eu possa prever o sal formado e, posteriormente, dar nome a esse sal. Eu vou usar isso onde, Digão? Existem questões que são diretas, que dizem respeito à formação do sal e à nomenclatura do sal. Algumas questões não, são para cálculo estequiométrico, mas para eu chegar no cálculo estequiométrico, eu vou ter que conhecer a fórmula do sal, conhecer o nome do sal, então isso é importante, tá? Eu vou montar com vocês agora algumas reaçõezinhas para exemplificar a formação de um sal. Lembrando que a formação de sal se dá por uma reação de neutralização. Digamos, neutralização, pessoal, neutralização. Então, toda formação de sal, ela perpassa por uma neutralização. O que é uma reação de neutralização? Toda reação de neutralização é uma reação entre um ácido mais uma base, e isso forma sal e produz água. Então, a nossa equação base, ela vai ser sempre essa de neutralização. Uma reação entre um ácido e uma base, então eu vou ter aqui um ácido, reage com uma base, deixa eu colocar azulzinho aqui, ó. Reage com a base. Isso produz, ao final do processo, sal, sempre produz sal. A produção de água é uma produção que é opcional. Algumas reações ácido-base, elas formam o sal e nem sempre originam a água como produto. Ué, Digão, como assim? Se não for um ácido de arrênios e uma base de arrênios, não há formação de água. Se for um ácido de Bronsted, uma base de Bronsted, né, ou um ácido de Lewis e uma base de Lewis,
você não tem geralmente a formação de água não, tá? Agora, se for um ácido de arrênios, esse ácido comum que a gente está vendo agora, e uma base de arrênios também, vai sempre formar, claro, que o sal e vai haver a produção de água. Então, vamos pegar como equação padrão hoje essa ideia. Uma reação entre ácido e base produz sal e água. Ela é chamada de reação de neutralização, ou é realmente ou simplesmente uma reação de dupla troca. Se eu falar uma dupla troca, é um tipo de reação que eu posso usar para poder montar o sal e a água, ou simplesmente neutralização. Por quê? Nessa reação química, em quantidades estequiométricas, a base neutraliza o ácido e o ácido neutraliza a base. Então, está havendo aí uma neutralização mútua. Um neutraliza o outro. Vamos pegar um exemplo clássico, né? Muito normalzinho. Nós vimos em algumas questões, é uma reação típica entre o HCl, que é o ácido clorídrico, não vai ter como fazer de clorídrico, não, que eu vou colocar para reagir com soda cáustica, o hidróxido de sódio, o nosso NaOH. Essa reação, ela produz, digam, o que eu vou montar aqui dentro? Como que eu vou montar o sal e a água? Eu vou lembrar vocês que nessa reação química, supondo uma neutralização completa, que eu vou adotar por enquanto, o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base vão formar água. Então, aqui dentro, eu vou perceber que, no caso, pessoal, da hidroxila e do hidrogênio, eu vou até destacar eles. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Pronto. Pessoal, no caso do hidrogênio e da hidroxila, juntos, eles vão formar água. O que sobrar, produz o sal, perdão. O que sobrou aqui dentro? Sobrou o cloreto. Opa. Só puxar aqui, ó. Sobrou o cloreto e sobrou o sódio. Então, o cloreto e o sódio remanescentes, os que sobraram, vão levar à formação do sal. Eu já sei que a forma da água vai ser H2O, então aqui está muito fácil. Eu sei que a formação de uma substância clara que vai ter aqui dentro é água. Lógico, vai ser água. Mas qual vai ser o sal formado? Como é que eu sei qual é o sal formado? Pessoal, o sal é formado pelo cátion da base e pelo ânion do sal. Lembrando, nessas reações, quem antes era o primeiro vai continuar sendo o primeiro. Então, por exemplo, HCl, Cl vem no final. NaOH, Na vem no começo. Então, após a formação do sal, o Na vai continuar sendo no começo e o Cl vai continuar sendo no final. Tá? Essa ordem ela não é trocada. Então, você vai montar a fórmula da água, claro, H2O, beleza. Mas como é que é o sal formado? O sal formado, por enquanto, me interessa saber que o sal formado ele vai ser formado por um cátion, que vem da base, e por um ânion que vem do sal. Sempre o cátion vem primeiro e o ânion vem depois. Diga, eu não vou lembrar na hora quem vai ser cátion e quem vai ser ânion, então não tem problema. Eu vou lembrar aqui. Lá nas fórmulas iniciais, quem era primeiro, depois da formação do sal, vai continuar sendo o primeiro. Lá no início, que era segundo, na fórmula do sal, vai continuar sendo o segundo. Essa ordem não vai mudar, tá? É igual casta na Índia. Tá? A ordem ela é inviolável na formação de sal aqui dentro. Então, o Na, ele começava a fórmula da base, ele vai começar a fórmula do sal. O Cl terminava a fórmula do ácido, lá no sal, ele vai terminar a fórmula do sal. Então, essa ordem não é trocada, não. Eu vou ter um cátion, que vem da base, o ânion, que vem do sal, e a ordem deles é sempre a mesma. Cátion primeiro, ânion depois. Igual acontecia das fórmulas antes da reação de um e de outro. Tá? Então, para montar um sal, vai ser sempre esse. Lembrando que todo sal, sem exceção nenhuma, qualquer sal é composto iônico. Gente, não existe sal que não seja composto iônico. Toda estrutura salina é uma estrutura que é iônica. Se ele é iônico, ele abarca as propriedades que são dos compostos iônicos. Então, eu espero que todo sal seja sólido, em temperatura ambiente. Todo sal vai ser cristalino, em condições ambientes. Todo sal vai ter um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição.
todo sal ele vai ter ele vai ser solúvel em água. Então, diga, mas tem sal que é pouco solúvel, tem sal que é mais solúvel. Claro que é, mas eu vou lembrar que eles são solúveis. Então, toda a estrutura salina é solúvel em água. Uns são muito solúveis, outros são menos solúveis. A solubilidade nós vamos ver posteriormente. Então, vamos lembrar que tem sal que você taca na água e dissolve muito bem, quase que por completo, né? O que você for colocando. Agora, tem sal que você põe na água e já não sofre essa solubilização tão grande. Então, todo sal é solúvel, uns mais e outros menos. Aí depende do sal, claro. Cada caso é um caso. Ok? Então, lembra que sal é composto iônico. Toda propriedade que a gente viu lá para ligação iônica, ela se adequa a um composto salino. Digamos, se for um sal inorgânico, se eu comparar sal orgânico e inorgânico, pessoal, o comportamento é o mesmo. O sal orgânico, deu uma... Pessoal, deu uma travada aí. Aparece para mim como trava, então eu vou recomeçar. O sal orgânico, ele vai ser também sólido, cristalino, ele vai ter as mesmas propriedades do composto inorgânico. Claro, também com uma parte orgânica, né? Então, vou lembrar que sal orgânico também é composto iônico, também é sólido, também é cristalino. Ele vai abarcar as mesmas propriedades, a mesma coisa. Ok? Eu vou esperar, pessoal, que geralmente no sal eu tenha um metal associado com uma metal. Mas digam porque geralmente existem sais, né, uma exceção deles são sais de amônio que não tem metal na composição. Cloreto de amônio, sulfato de amônio são sais, mas que não tem metal na constituição. Geralmente o metal tem, o sal tem metal e ametal. Geralmente. Claro que você tem uma exceçãozinha aí dentro, mas acontece. Faz parte. Ok? Então, o nosso NaCl é o sal formado por essa junção do ácido e da base. Quando eu penso, pessoal, em sais, eles são classificados. Eles são classificados com base em sua fórmula e propriedade. O livro de vocês, ele traz essa classificação. Quer ver? Essa classificação logo na parte inicial do capítulo. Olha só. Ele mostra que os sais são classificados em simples ou normais, né? Hidroxissal e sais duplos. Aí pode ser duplo para cátion ou duplo para ânion. Depende do sal, claro. Se eu pensar, vou só diminuir aqui, ó. Isso. Se eu ver no cotidiano, né? Cloreto de sódio é um sal normal. No caso de um sal normal, ou um sal simples, eu vou perceber que na fórmula deles você encontra um cátion e um ânion só. Normalzinho, simples. Ele vai ter um cátion, Na, um ânion, Cl. Ele vai ter um cátion, Ca, um ânion, SO4. Ele vai ter um cátion, Mg, e vai ter um ânion, PO4. Então, todo sal simples normal, ele é formado apenas por um cátion e por um ânion. Um cátion geralmente metálico e um ânion não metálico. Simples. Os hidrogenossais, então esse hidrogeno me lembra um elemento químico. Pessoal, claro que vai lembrar, porque quando eu falo em hidrogenossal, eu vou encontrar nessa estrutura um hidrogênio que é oriundo do ácido e é ionizável. Nos hidrogenossais, nós vamos encontrar um hidrogênio que, posto na água, o sal, ele pode ser liberado na água também. Então, por exemplo, o nosso bicarbonato de sódio, ele tem esse Hzinho aqui, ó, que se eu colocar na água, pode ser liberado na água. Quando eu encontro, pessoal, o hidrogenofosfato de cálcio, eu vou encontrar um hidrogênio que pode ser liberado em água em contato com água. Ele sofre dissociação, ele sofre liberação em contato com a água. Ele muda o pH do meio. Se eu pensar num hidrogênio sulfeto de potássio, eu vou encontrar também um hidrogênio que caracteriza um hidrogenossal. Nesse caso, se eu colocar na água, ele também vai ser liberado na água, ele vai ser liberto na água. Tá? Então, notem que todo hidrogenossal, uma regra muito importante, ele possui um hidrogênio que é ionizável, oriundo do ácido. Ele veio de um ácido, esse hidrogêniozinho. Tá? Todo hidrogenossal, ele vai ser resultado de uma neutralização parcial. Ou seja, eu tinha na reação muito ácido e pouca base. Então, esse excesso de ácido fez com que eu tivesse
uma neutralização parcial, formando um hidrogenossal ou um sal ácido. Mas diga, mas por que hidrogenossal? Lembra, ele tem esse Hzinho que é ionizável, que é oriundo do ácido de origem, tá? Eu tinha aí dentro muito ácido e pouca base para poder formar esse hidrogenossal. Então, houve aí dentro uma neutralização que é parcial, tá? Porque ficou agarrado no sal ainda um hidrogêniozinho. Se o hidrogenossal é porque tem hidrogênio no sal, o hidroxissal é porque tem hidroxila no sal. Então, no hidroxissal, você encontra OH na constituição salina. E aqui vai ser o contrário. Para formar hidrogenossal, eu tinha muito ácido e pouca base. Para formar o hidroxissal, eu vou ter muita base e pouco ácido. Tá? É resultado também de uma neutralização que é parcial e fica agarrado, né? Fica ainda na fórmula do sal, uma hidroxila oriunda da base de origem desse sal. São estruturas que, se eu colocar na água, libera o cátion, libera o ânion e libera também a hidroxila, mudando o pH do meio. Então, lembre que, nesse caso, nós vamos encontrar um hidroxissal, que é resultado de uma neutralização que é parcial, e que na fórmula você encontra uma hidroxila. Lembra? Hidroxissal tem hidroxila. Hidrogenossal tem hidrogênio. Tá? Então, o nome já diz o que ele tem a mais na fórmula. Então, é um sal simples, normal. É um cátionzinho, um ânionzinho, todo mundo fica feliz. Então, hidrogeno-sal ou hidroxissal, ele mostra o que eu tenho a mais na fórmula. E são sempre resultado de uma neutralização parcial. Vou encontrar aí nos sais duplos. Aí é o seguinte, eu posso ter um sal duplo para cátion ou um sal duplo com respeito ao ânion. Todo sal duplo ele vai ter ou 2 cátions ou 2 ânions. Por exemplo, no caso do nosso sal duplo ou um sal misto com respeito ao ânion, você encontra 2 ânions associados ao cátion. Então aqui você tem, por exemplo, ó, sulfato e cloreto. Nossa senhora. Pessoal, então você tem aqui sulfato e cloreto associado ao ferro. Você encontra cloreto e brometo associado ao elemento magnésio. Digam como é que fica o nome disso. Nós vamos trabalhar na nomenclatura, mas lembra que todo nome é de trás para frente. Sempre, tá? Dos sais, né? Sempre de trás para frente. Então lembrem que nesse caso, eu vou encontrar 2 ânions associados a um cátion. Aí, se eu tiver 2 cátions associados a um ânion, aí também vou ter um sal duplo, só que é um sal duplo com respeito ao cátion e não com respeito ao ânion. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou encontrar, pessoal, 2 cátions associados a um ânion. Eu vou encontrar um sódio e um potássio ligados ao sulfato, que é o ânion. Eu vou encontrar aqui dentro o cálcio e o sódio ligado ao fosfato, que é o ânion. Então, um sal duplo, um sal que é misto, é um sal que você tem ou 2 cátions ou 2 ânions. Aí vai encontrar duplo para o cátion ou duplo para o ânion. Depende, claro, da fórmula. E clássico, eu vou encontrar um sal que é hidratado. O sal que é hidratado é um sal que é hidratado. Nossa, Digão, mudou muita coisa. É um sal, pessoal, que tem na sua estrutura cristalina moléculas de água. Então, se ele é um sal que é hidratado, associado ao seu cristal, você encontra moléculas de água. É clássico você encontrar esses sais em algumas reações. Então, quando eu falo aqui que ele vai ser um sal que é hidratado, é um sal que tem água agregada à fórmula do sal. Né? Mas essa água se encontra colada no sal, o pessoal se encontra. Então, você encontra o cristal do sal e anexo ao cristal você encontra a molécula de água. Então, todo sal que é hidratado é um sal que você encontra água agregada a ele. Um dia como hoje, que é um dia que está bem úmido a nossa atmosfera, é muito comum muitos sais ficarem hidratados. É muito comum eles ficarem hidratados. Por quê? Porque tem muita umidade no ar. E lembra que o sal ele tem certo comportamento higroscópico, ele consegue se agregar a moléculas de água, ele puxa a água. Eu comentei com vocês em aulas anteriores isso. Então ele tem um comportamento higroscópico, assim como as bases têm também. Então eles puxam água. E alguns deles incorporam essa água às suas fórmulas.
né, incorporam uma molécula de água por fórmula, 2 moléculas de água, 3 moléculas de água e assim por diante. Ok? Então, bora lembrar que todo sal que é simples ou normal, ele é formado por um cátion e por um ânion. Simples. Não tem nada de a mais na fórmula. Não tem, por exemplo, hidrogênio oriundo do ácido, hidroxila que vem da base, não tem nada disso. Tá? Ele é normal mesmo. Agora, hidrogenossal vem de uma neutralização parcial, onde havia muito ácido e pouca base. Então, formou um sal ácido ou um hidrogenossal, que tem na fórmula um hidrogênio ionizável oriundo do ácido de origem. E o hidroxissal? Hidroxila. Então, na fórmula você encontra o hidroxila, que veio da base de origem. Eu tive uma reação de neutralização parcial, em que havia muita base e pouco ácido. Um sal duplo ou misto, eu posso ter duplo ou misto para o cátion ou para o ânion. Depende. Duplo para o cátion, 2 cátions para um ânion só. Duplo para o ânion, 2 ânions para um cátion só. Tranquilinho. E o sal hidratado, agregado a moléculas de água. Então, você encontra aí todo sal que se encontra, em que você tem água, fórmulas de água na estrutura cristalina do sal, ele vai ser um sal hidratado. Lembrando, sal hidratado é o sal que tem água agregada ao seu cristal. Está na fórmula. O sal anidro. Pessoal, a palavra anidro significa sem água, desidratado. Então, quando eu falo que uma estrutura, uma peça, uma fórmula, um composto, sei lá, é anidro, é porque não está agregado à água, ele está seco. Seco né, no quesito não associado a moléculas de água. Isso não é só para sal, não, tá? Qualquer estrutura que for anidra, ela não está agregada, associada à água. Então, quando você fala, sal anidro, sem água. Álcool anidro, sem água. Sei lá, qualquer trem anidro, sem água também, tá? Então, toda estrutura que anidra ou que é anidrido é porque houve perda de água, houve retirada de água da fórmula ou da estrutura, tá? Eu posso fazer por aquecimento ou por meio reacional essa retirada de moléculas de água. Lembra que no caso de ser anidro, é porque se desidratou, tá? Se for hidratado é porque está associada à água. Lógico. Fato. Está associada à água. Gente. Ok? O livro de vocês fala sobre a questão do sal que é anidro, que não é anidro. Lembrando que os sais, pessoal, têm um grande comportamento higroscópico, alguns mais que outros. É igual a questão da soda cáustica, a gente fez uma questão em aulas anteriores, né, do Enem, que tinha lá a soda cáustica enchendo de água, por exemplo. Por que encheu de água? Porque a soda cáustica é muito higroscópica. Ela puxa muita umidade do ar. O sal de cozinha também vai ser bem higroscópico. Por exemplo, no dia de hoje, que é um dia que está úmido, a nossa atmosfera, porque está chuvoso, porque tem uma grande umidade no ar, você encontra sal de saleiro aberto úmido também, muito úmido. Se fosse um dia com muito sol, um dia mais seco, ele estaria menos úmido. Ele vai ser uma estrutura que puxa água com facilidade. Né? É um composto bastante higroscópico. Claro que soda cáustica é mais. Soda cáustica é mais. Mais. E, digam, nomenclatura, como é que fica isso? Pessoal, a nomenclatura ela acontece como? Todo sal, o nome, ele é dito de trás para frente, tá? Então, se vocês perceberem, deixa eu voltar para o nosso quadrinho aqui, ó. Se vocês perceberem, quando você diz o nome de um sal, você diz sempre de trás para frente, sempre. Então, no caso do nosso NaCl, o NaCl, na fórmula tá sódio, cloro, né? Aqui cloro é cloreto. Na hora que eu vou dar nome ao sal, eu vou falar o nome de trás para frente. Fica cloreto de sódio. Digamos, sempre vai ser assim, pessoal, sempre. Nome de sal de trás para frente. Né? Se eu falar assim, olha, o gesso ele é formado majoritariamente por CaSO4. Opa! Pessoal, aí eu tenho cálcio e sulfato. Mas e o nome? O nome é sulfato de cálcio. Então, a fórmula do sal é cátion e ânion. E o nome? Nome do ânion e depois o nome do cátion. No meio eu vou colocar D. Então, eu vou ter sulfato de cálcio, cloreto de sódio. Vou encontrar, por exemplo, em fertilizante, NH4NO3.
Tá aí, amônio e nitrato. Pessoal, esse 4 é pequenininho, esse 3 também, porque eu não sei fazer aqui. Então, você encontra amônio e nitrato. Mas e o nome do sal? Fica nitrato de amônio. Então, o nome desse sal, por favor, lembre, ele é dito de trás para frente. Na fórmula, você encontra cátion, depois ânion. E agora nós vamos encontrar ânion e depois o cátion no nome, tá? Então, o nome desse sal é dito de trás para frente. Para poder facilitar, pessoal, esse entendimento sobre nomenclatura, sobre a questão de dar nome, né, às estruturas, nós vamos fazer uma coisinha. Aquela tabela que nós estávamos criando, né, completando, não sei, ela vai ser muito útil agora para poder lembrar de nomenclatura. Útil em que sentido? Ela é usada para que eu possa decorar muito pesado, para que eu possa aprender nomenclatura. Deixa eu só pegar ela aqui, ó. Nomenclatura. Isso. Igual eu falei para vocês, quem puder, pessoal, imprimir essa tabelinha, imprima, porque é importante, porque é bom. Eu não consigo espelhar essa tabela aqui para vocês. Não sei por que ela não aparece. Ela não aparece. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Pessoal. Estão vendo a minha tela do computador? Sim. Só me fala aí. Tá aparecendo aquela tabela resumo que eu passo para vocês ou não? Tá. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Só que some tudo, não consigo escrever nela. Gente, mas por quê? Deixa eu pegar ela no Word. Doideira. Nomenclatura. Pessoal, tá chovendo aí onde vocês estão? Tá uma chuvinha boa? Aham. Pode falar, gente. Essa chuvinha nos põe... vontade de... Vontade de dormir? Ai, não fala. E eu não sabia que tava chovendo. Na hora que eu acordei, assim, que eu olhei e falei assim, mentira. Eu amo chuva, velho. Amo. Nossa, é bom demais. Ô, trem bom. Olha só. Eu queria que vocês me acompanhassem, tá? Quem puder riscar na tabelinha, risca, senão depois a gente vai fazer junto. Eu fiz com vocês, eu montei com vocês, perdão, em aulas anteriores, eu montei com vocês o nome do ácido, eu montei com vocês, cadê? Até o ano eu fiz, não fiz? Fala, Digão, você fez sim. Ok. Então tá, a gente fez sim, tá? Então nós vamos usar agora esses ânions para poder dar nome aos sais. Eu vou reescrever aqui, pessoal, para poder me organizar, tá? Lembrando que o nosso ânion... eu tinha escrevido com aquelas paletinhas. Ó, o nosso ânion aqui era o Cl-, o nosso ânion aqui embaixo... Opa! Não vai adiantar nada na hora que eu puxar o trem. Vocês têm escrito aí, pessoal, os ânions na ordem? Me ajuda aí, por favor. Aqui era Cl-. Gente, é para escrever com trem, com a negócio. Ó, Cl-, Br-. Qual era o outro ânion que estava aqui embaixo? Eu não lembro. É que se eu puxar, eu perco a escrita. Pessoal, qual é o outro ânion? Cl-, Br-. E menos? Ou realmente, agora eu não sei não. Qual é o outro ânion? Esse silêncio ensurdecedor. Povo. Gustavo, tá aí? Cadê? Gustavo tá. Gustavo. Digamos, não sei. Tio, você chegou a escrever esses ânions ou não? Eu escrevi, mas não tá aqui não. Não tô em casa não.
Então, peraí. CnNCS. Vamos lá, então. Pessoal, aqui ó, ficou Cn menos, NC menos, S, 2 menos. Deixa eu até afastar esse 2 aqui, por favor. Cadê? Menos 4, menos 3. Opa. Eu só aqui tinha, cadê? FE, CN, 6, 4 menos. Aqui era 3 menos. FE, CN, 6, 3 menos. Aqui era CNS. Cadê? Opa. CNS menos. Pessoal, esses aí são os ânions. Eu fiz com vocês na última aula os nomes. Cloreto, brometo, iodeto, cianeto. Então, vamos lembrar que aqui, ó, é importante que vocês tenham o pessoal anotadinho aí, ó. Você encontra o cloreto, você encontra o brometo, iodeto, opa, cianeto, isocianeto. Lembra que é sulfeto. Aqui é ferrocianeto. Ferrocianeto. Embaixo, pessoal, vai ser ferricianeto. Ferricianeto. E o desgarrado aqui embaixo, né? Eu falo que é o desgarrado porque não tem eto no final. É tiocianato. Cianato. Então, você encontra esses ânions. Digam, por que eu dependo disso? O nome de ácido ele depende da base original e do ácido original. Se eu conheço o ácido de origem, fica fácil dar nome ao sal. Então, por exemplo, aqui, ó, KF. K é potássio. O F vem de F-, de fluoreto. Então, fica fluoreto de potássio. Eu vou listar aqui alguns sais para vocês. O nosso foco hoje não é construir a fórmula, é saber o nome, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns sais e vocês vão me dizer depois quais são os possíveis nomes desses sais. A série, que é um clássico, eu vou até colocar aqui porque, né, é importante. CaBr2, pessoal, independe da quantidade de cátion de ânion, tá? O nome vai ser o mesmo. Deixa eu pensar aqui. Ô, senhor. KI é ótimo. Cianeto, AgCN. O senhor. AL, parêntese, NC, fechou, 3. Pessoal, esse 3 é pequenininho, tá? Ai, não sei, senhor. Deixa eu pensar aqui. Césio. Não, Césio não, nada a ver. Lítio. 2S. Pessoal, esse 2 é pequenininho, tá? Aqui eu peguei um sódio, porque é fácil para contar a fórmula. FeCN6. Lembrando, pessoal, que esses números são todos curtinhos, pequititinhos lá embaixo. Não dá para colocar aqui, porque eu não sei colocar K3FeCN6. Vou colocar magnésio. CNS2. Pessoal, então vou encontrar aqui algumas fórmulas. Lembrando que nessas fórmulas, o númerozinho, o índice, ele é pequenininho. Então, CaBr2. O 2 é curtinho, pequenininho, tá? Eu sei que o nome do sal depende do nome do ácido, depende do ânion formado pelo ácido. Então, nós já conhecemos lá alguns ácidos e os seus ânions formados. Eu sei que se eu colocar ácido clorídrico na água, ele produz cloreto. Na formação do sal, também há formação de cloreto, tá? Esses sais, pessoal, são sais
não oxigenados, então são sais oriundos de um ácido que não tinha oxigênio, são sais bem simples, tá? Não oxigenados. Nós vamos encontrar aqui, ó, sais, pessoal, com esses nomes. Quando eu pensar em NaCl, de trás para frente, eu já sei que é cloreto de sódio. O primeiro é cloreto de sódio. Pessoal, como é que se chama o próximo? O próximo sal, como é que é o nome dele? Alguém me diz aí. CaBr2. Pessoal, reajam, por favor. CaBr2. Oi? Hã? Alô? Câmbio? Dibrometo de cálcio? Pois é, o Murilo, independe da quantidade. É brometo. Independente da quantidade. Tá bom. Depende da quantidade. Então, nesse caso, a quantidade de ânion não vai, como é que eu vou dizer, gente? Não vai influenciar aí dentro a questão do ânion. São dois brometos, então é só brometo, tá? Então, vou encontrar cloreto de sódio, brometo de cálcio, pessoal, e iodeto. Fica iodeto de potássio. E nosso AgCN? Sal tóxico, por causa como é que é o nome, gente? Por causa do cianeto, tá? Como é que fica, pessoal? Fala aí pra mim. AgCN. Pessoal, pode digitar no chat que eu estou olhando, ou pode falar comigo assim para tornar a nossa fala mais negociada. Como é que fica, por favor, AgCN? De trás para frente. Ânion primeiro, cátio depois. Bora, povo, fala alguma coisa. Cianeto Reage. de prata? Prata. Perfeito, Murilo. Cianeto de prata. Primeiro, era cianeto de prata. Como o NC é isocianeto, vai ficar claro, pessoal, isocianeto de, aqui, alumínio. Então, eu vou encontrar, pessoal, cianeto de prata, isocianeto de alumínio. No L2 pequenininho, S, nós vamos encontrar lítio e sulfeto. Então, vai ficar sulfeto de lítio. Vou encontrar aqui, pessoal, NH4FSN6. Caramba, Digão, que fórmula é essa? Pessoal, esse FSN6 com 4 sódios, ele se chama ferrocianeto. Ferrocianeto. Tá com sódio. Então, fica ferrocianeto de sódio. Vamos encontrar, pessoal, em cima ferrocianeto, embaixo ferricianeto. Está associado ao potássio, fica de potássio. O último, o desgarrado, né? Ele não é oxigenado, ou ele não é oxigenado, mas ele tem terminação ato. Então eu vou ter magnésio com tiocianato. Vai ficar tiocianato de magnésio. Terceiro ano, é muito importante vocês terem acesso a essa questão do nome do sal. Por quê? Muitas questões não trazem a fórmula, trazem apenas o nome, tá? Então, eu vou ter que lembrar assim, nossa, cloreto de sódio é um sal bem comum, tá? Mas, sei lá, cianeto de prata. Então, vou ter que lembrar como é que é a fórmula do cianeto de prata. Lembrar que todo sal aqui dentro, todo nome, é sempre a fórmula de trás para frente. Então, eu sei que o cloreto, ele se encontra findando a fórmula do sal e o sódio se encontra começando a fórmula do sal, tá? Então, é NaCl. Quando eu penso, pessoal, na questão do bromo, né? O brometo de cálcio, eu vou lembrar que o brometo, ele vai estar terminando a fórmula do sal e o cálcio se encontra começando a fórmula do sal. Brometo, cloreto, iodeto, cianeto são ânions. Sódio, cálcio, potássio, prata, alumínio, lítio, né? Magnésio são cátions. Então, o nome do sal é sempre ânion de e depois o cátion. A fórmula é cátion e depois o ânion.
Então, nome e fórmula, eles são de trás para frente, um em relação ao outro, tá? Na fórmula, cátion e ânion, no nome, ânion e depois o cátion, ok? Pessoal, alguma pergunta? Alguém tira um print da tela, por favor? Ah, é importante lembrar. Todo sal que termina com eto, ele não é oxigenado. Então, cloreto de sódio não tem oxigênio na fórmula, tá? Sulfeto de lítio não tem o oxigênio na fórmula. Destaque essa questão do eto, tá? Eto é não oxigenado. Então, cloreto, sulfeto, brometo, iodeto, eles não têm oxigênio de forma alguma, tá? Ah, digamos, o tiocianato é uma exceção à regra. Ele não tem oxigênio também. Ele não tem, não é dele. Geralmente, o que termina em ato e ito é oxigenado. Sulfato de cálcio, digam, sulfato, oxigenado. E se for sulfeto de cálcio? Não é oxigenado. Então, as terminações eto são para aqueles que não têm oxigênio na fórmula. E as terminações ato e ito são para, geralmente, aqueles que possuem o oxigênio na fórmula, tá? Uma exceção aí vai ser o nosso amiguinho de baixo, o tiocianato, ele não é oxigenado, mas é uma exceção à regra. Os outros, com terminação ato, eles são todos oxigenados. Ou com terminação ito, eles são todos oxigenados também, ok? Eu preciso, pessoal, subir para fazer os oxigenados. Tire um print para colocar no grupo, por favor. Alguém tirou um print aí? Povo. Pessoal, vocês estão hibernando? O que está acontecendo? Tirei aqui. Mas por que vocês estão tão assim, negociados? Gustavo, que falava mais, tal. O que está acontecendo com vocês? Não vão falar, né? Não vão falar. Tá bom. Ai. Pessoal, aqui vai ser ClO3 menos ClO2 menos. E aqui é ClO. Pessoal, olha só que engraçado. O nosso ClO4 é perclorato. Aí eu coloquei aqui NaClO4. Vai ficar perclorato de sódio, né? Lembra, ó, o nosso perclorato tá aqui, ó. E o nosso sódio tá lá no finalzinho. Então aqui tá o sódio, ó. A regra, pessoal, para sal oxigenado ou oxissal é a mesma coisa. Na fórmula, você encontra cátion e ânion. E no nome, eu vou encontrar ânion e depois cátion, separados pelo termo D. Então, eu tenho perclorato, é o ClO4. E se for perclorato com sódio? Perclorato de sódio, tá? Não sei se vocês se recordam, mas, por exemplo, o ClO4 menos é perclorato, o ClO3 menos é clorato, o ClO2 menos é clorito e o ClO menos é hipoclorito. Hipoclorito. Pessoal, eu vou encontrar hipoclorito como é que é o nome, gente? Em alvejante, água sanitária, né? A água sanitária tem hipoclorito de cálcio, de sódio, muito de sódio, sódio e potássio, muito hipoclorito de sódio. Muito. Então, a que boa que a gente usa para desinfectar banheiro, piso, lavar roupa, ela é um sal, hipoclorito de sódio, geralmente dissolvido em água. Você vai ver que vai lá na embalagenzinha da que boa, do alvejante. Você vai encontrar isso aí. Pessoal, olha só. É cloreto não, gente. Gente, é clorato aqui, ó. Minta aqui, ó, é clorato. Clorato. Então, eu vou sugerir, pessoal, fórmula de sais. Mas digamos como é que você monta a fórmula. Eu mostro como é que eu monto depois. O foco agora é nome. É o nome do sal, tá? Então, lá eu usei sódio. Pessoal, eu vou usar aqui embaixo
bário. Vai ficar BA, parêntese, CLO3 e um 2 do lado de fora. O 2 é pequenininho, o 3 também, tá? Clorito, eu vou usar prata, zinco. Só vou usar o zinco. Então, ZN, parêntese, CLO2, um 2 do lado de fora. E eu vou usar aqui o que está na Quiboa. Fácil, NaClO, né, que eu vou encontrar no alvejante. Aí é o seguinte, a fórmula do sal trouxe bário e depois clorato. Pessoal, independente da quantidade aqui dentro, tá? Nós vamos perceber depois que, por enquanto, eu não vou usar di, tri, nada disso por enquanto. Então, eu vou encontrar aqui o nosso clorato de bário. Ué, Digão, por que clorato? Porque tem Ca3. Por que de bário? Porque tem bário. Vou encontrar clorito associado a zinco. Então, fica clorito de zinco. Por que clorito? Porque tem ClO. Por que zinco? Porque tem zinco. Então, é o nome do sal dito de trás para frente em relação à sua fórmula. Clorito de zinco, clorato de bário, perclorato de sódio. Aqui, ó, lá do alvejante da Quiboa, né, da água sanitária, hipoclorito de sódio. Então, você encontra aqui essas possibilidades. Lembrando, nome de sal é cardio primeiro, ânion depois. Na dúvida, você vai bater o olho na fórmula e falar assim, opa, peraí, o nome em relação à fórmula é de trás para frente. Ou a fórmula em relação ao nome é de trás para frente, tá? Para você poder montar a fórmula posteriormente, ou, nesse caso, dar nome ao sal. Na próxima aula, eu vou terminar essa tabelinha com vocês. Eu vou tentar adiantar, pessoal, até, se eu conseguir até amanhã, senão até o final da próxima semana, ao final dessa semana, eu vou tentar preencher a mão, porque eu tenho que imprimir ainda essa tabela e vou escanear e mandar no grupo de vocês. Tentem imprimir em casa e fazer ela à mão. Não imprimam ela, pessoal, já preenchida, por favor. É muito importante vocês escreverem, muito. Então, sim, fazer passo a passo. Eu vou fazer ela coloridinha, faço coloridinha, para poder melhorar o entendimento, para poder melhorar a aprendizagem de vocês no aspecto nomenclatura. Sim, é muita coisa para poder lembrar, mas, assim, é importante. Vocês vão precisar de nome para poder fazer questões de pilha, de estequiometria, de propriedade coligativa, para montar reações. Eu dependo dos nomes. Então, o nome é pré-requisito para outras coisas. É muito importante aprender nome agora. É muito importante. Há questões que cobram, que vão cobrar o nome realmente. O foco da questão vai ser a nomenclatura. Montar a fórmula ou dar nome. Mas muitas questões, o foco é o cálculo químico, não é a nomenclatura. Mas, para fazer o cálculo químico, eu dependo da nomenclatura. Então, precisa, tá? Por favor, treinem essa tabelinha, façam à mão, refaçam nomes várias vezes, peguem nome de coisas do cotidiano, deem nome a eles. Então, pega gesso, sal de cozinha, bicarbonato de sódio, fermento químico. Então, pega esse trem todo e vai tentando dar nome ao que é comum no cotidiano, tá? Nome oficial. E treine, porque nomenclatura pessoal orgânica e inorgânica, ela é muito importante, porque ela é pré-requisito para eu fazer outras coisas em química, tá bom? Pessoal, nossa aula terminou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tentem, por favor, adquirir essa tabela, pessoal, impressa, para poder fazer ela passo a passo, bonitinha, e não ter problema para outras questões em química, ok? Eu vou precisar encerrar porque eu tenho mais uma aulinha agora. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigadíssimo pela participação. E até a próxima aula. Ok? Tchauzinho. Gente, mas é um silêncio cemitérico. Misericórdia. Gustavo, você não está em casa. Gustavo. Gustavo. Tô não. Não tô em casa, não. Eu vou pra casa hoje à noite, eu acho. Uai, você é cigano agora? Não, pô. É porque eu tô na lagoa. Não tô em casa, não. Riqueza. Pô, que bom que tem internet normal aí, tio. Ah. Que bom. Tem Geralmente não tem Wi-Fi esse lugar. aí, dá pra assistir.
Mas tem é muito muita- ruim o Wi-Fi, trava demais. Sério? Mas tá normal agora. É, mais ou menos, né? Pô, mas que bom você poder ir pra uma lagoa e ter Mais o ou menos. conforto. É bom, pô. É massa. É, verdade. Pessoal, Valeu, show. então. Falou. Falou. Obrigadão a vocês. Tchauzinho.